Agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Já há muito tempo nos encontramos em várias trincheiras na luta da classe trabalhadora. Me alegro em rever vários companheiros e companheiras que estão colocando suas energias nesse esforço de unidade da classe trabalhadora. Nisto vocês estão chamando uma plenária sindical e popular. Agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês a leitura que nós temos feito sobre a luta de classes nesse momento da história do Brasil. Como vocês sabem, há muitas formas de se fazer análise de conjuntura. Todas elas são muito apropriadas, porque a luta de classes na sociedade capitalista como a nossa, em que se enfrentam todo dia, de um lado a classe trabalhadora e de outro lado a burguesia, ela é muito complexa. Então, existem várias metodologias de você analisar a mesma realidade. E por isso se recomenda sempre que a análise de conjuntura política seja feita de forma coletiva. Porque quanto mais pessoas, companheiros e companheiras, puderem contribuir com a sua visão de como está vendo a luta de classes, mais elementos nós podemos ter com visões diferenciadas para explicar melhor os mesmos fatos. É igual quando nós assistimos uma partida de futebol. Talvez seja esse o motivo por que o futebol é tão popular. Porque o futebol, ele reproduz a luta de classe. Sempre se enfrentam dois times. Pode um ganhar, o outro perder, pode dar empate. Mas não tem como os dois ganhar ou os dois perder. Lá em São Paulo, quando joga o Palmeiras e o São Paulo, eu torço, tomara que os dois percam. Mas não dá. No outro dia eu vou olhar se empataram, tal ganhou, tal perdeu. Não? Quando joga Corinthians e Grêmio, que são os meus dois times, eu digo, tomara que os dois ganhem. Mas nunca aconteceu isso. Na luta de classe é igual. Porra. Ninguém é perfeito, né? Há um confronto permanente. Mas quem está assistindo o jogo, participando como torcida, vê as jogadas de várias formas. E o jogo é o mesmo. Então, quanto mais gente analisar o jogo, melhor. Porque você vai ter uma leitura mais ampla do que de fato está acontecendo. Com isso, eu quero dizer que eu vou utilizar uma metodologia partindo mais das motivações econômicas que estão na base da luta de classes da nossa sociedade. Até porque o velho Marx nos ensinou que a base de todo o enfrentamento que há entre as classes é sempre na disputa pela riqueza, pelo fruto do trabalho, pelos bens que há na sociedade. Portanto, a base de toda a luta política é a economia. É a disputa pelo resultado do trabalho. É a disputa pela riqueza. Bem, então, vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque me deram um tempo razoável, 40, 50 minutos, para mim desenvolver parar de gravar o raciocínio. Vou ficar com o braço do médico. E também quero dizer a vocês, sem fugir das minhas responsabilidades,
que essas ideias não são apenas minhas, mas nós temos refletido e profundizado no âmbito das reuniões da Frente Brasil Popular, que reúne 55 movimentos populares e partidos políticos, que nos reunimos todos os meses lá em São Paulo, e alguns de vocês também participam. Então vamos ao trabalho. Primeiro, entender o contexto geral da história. Nós estamos vivendo um quadrante do período histórico da sociedade brasileira em que nós estamos vivendo uma grave crise econômica, social, ambiental e política. Quando a gente fala crise, é porque as coisas não funcionam mais direito. Crise é quando o motor do carro pifa, liga, não pega, não está andando direito, anda no solavanco. Isso que é crise. O sistema deixa de funcionar normalmente. E, portanto, se está em crise, vai ter que ter alguma mudança para reconsertar o processo. Então, os períodos de crise sempre são complexos, porque eles desarrumam o que vinha funcionando bem. Porém, eles trazem no seu bojo também a necessidade de uma mudança, porque as coisas não estão funcionando. Bem, e essa crise da qual a sociedade brasileira está incerta, tão grave e tão profunda, é porque justamente nesse período da história acumulou essas várias crises. Antes nós podíamos ter um período que aparece uma crise política, ou seja, os partidos não se entendem. Uma economia funciona bem, tu supera rápido. Vou dar um exemplo que nós vivemos aqui. A crise de 2005 com o mensalão. Os partidos tentaram enquadrar o PT, enfrentar o governo, mas a economia estava funcionando bem, o Lula tirou de letra e fomos para frente. Entenderam? Porém, nesse período agora, nós estamos vivendo ao mesmo tempo uma crise econômica, ou seja, a economia não cresce há 5 anos. Nós estamos vivendo uma crise social, ou seja, os problemas da sociedade aumentaram. Estamos aí com 15 milhões de desempregados, falta de casa, de terra, de tudo. Nós estamos com uma crise ambiental, está aí as fotos do que a Vale fez em Mariana. E nós estamos numa crise política, que a sociedade não se reconhece mais legitimidade nos políticos. A mercadoria mais barata que tem nesse país, nesse momento, são os políticos. Todo mundo desdenha. Por quê? Porque o povo não reconhece neles representação. Você não me representa, seu bosta. É assim que o povo fala dos políticos. Então isso é uma crise. Crise da democracia. Bem, para vocês não ficarem angustiados, essa crise é ainda mais grave porque ela não acontece só no Brasil. E não é uma crise brasileira, nem da economia, nem da política, nem da sociedade, nem do meio ambiente. De novo, as principais agressoras do nosso ambiente são empresas transnacionais, seja na mineração, seja na energia elétrica, seja na água. Portanto, o que nós estamos vivendo é uma crise internacional decorrente do modo de produção capitalista. Aqui no Brasil pode botar Jesus Cristo aí no palácio, que não conserta a crise, porque a natureza da crise é mundial, porque a natureza, a causa das crises que nós estamos enfrentando é decorrente do modo capitalista de organizar a sociedade. Então, com uma simples janelinha, aonde
Aonde que se evidencia essa crise do capitalismo mundial? Primeiro, o capitalismo como modo de produção, ele chegou numa fase, tomara que seja a última, espero, que quem domina a economia não é mais a indústria, não é mais o comércio, não é mais a agricultura. Quem domina e se apropria de todas as riquezas é o capital financeiro. E nos últimos anos, ou seja, de 90 para cá, quando o capital financeiro dominou o mundo, criou uma separação em que os bancos e o capital financeiro conseguem se reproduzir separados da produção. E isso gerou uma contradição, que os bancos acumulam através dos juros, e toda a sociedade alimenta os bancos, independente do banco ser dono de uma fábrica ou não. Uma das formas que o banco explora todo mundo é o chamado superávit primário, em que os governos e todo mundo recolhem os impostos, vai lá no Tesouro, e o Tesouro paga os bancos na forma de pagamento dos juros da dívida interna. Aqui no Brasil é o país do mundo, anote, em que os bancos mais extorquem o dinheiro público, porque 48% de todos os impostos recolhidos pela sociedade, em vez de voltar na forma de serviços públicos, 48% vai do Tesouro para o pagamento de juros para os bancos e, portanto, acumula nos bancos. Bem, então isso cria uma atrofia na economia capitalista. Ela não consegue mais funcionar para alimentar tanto ganho dos bancos. Dou outro exemplo, para quem gosta de economia. Nós já lá aprendemos com Marx e depois com Keynes. Na economia capitalista ele chegou à mesma conclusão por outra via. Em qualquer economia capitalista, a taxa de juros tem que ser menor que a taxa de lucro média. Por quê? Porque o capitalista só vai tomar empréstimo e pagar juro se o lucro que ele tiver com aquele empréstimo der para ele pagar o juro e ainda sobrar uma parte para ele. Ou seja, a lógica é simples. Bem, vocês sabem qual é a taxa de juros média que os bancos cobram da indústria e do comércio e da agricultura no Brasil? 48% ao ano, 4% ao mês. Essa é a média, mas tem que cobra 6, que cobra 12 ao mês. Bom, vamos à teoria. Se a taxa de juros média na economia brasileira é 48, esse sistema, para funcionar bem, a taxa média de lucro deveria ser 70%, 80%, para que o capitalista fique com uma parte do lucro para ele e a outra parte ele pague o banco. E mesmo assim seria uma extorsão, que tu imagine, o cara tem 70% de lucro e 48% tem que dar para o banco que não fez nada. Tá? Bom, agora continue o raciocínio. A taxa média de lucro dos capitalistas produtivos no mundo, indústria e comércio, é 13%. A Volkswagen tem uma taxa média de 13%. A Vale tem uma taxa média de 13%. Então notem a contradição que há. O capitalismo não consegue mais sustentar o capital financeiro por causa dessa distorção. E isso bagunçou toda a economia mundial. Bem, se aonde está a origem da crise social do capitalismo mundial? Que o capitalismo, por estar na esfera financeira, não precisa mais explorar o peão para gerar riqueza. Então, em todo mundo há um processo de desemprego violentíssimo, porque eles não precisam mais do trabalho para acumular. Qual é o resultado disso? Milhões de trabalhadores desempregados, ou seja, uma crise social tremenda, tá? E o jovem desempregado,
Na Europa, que é o mundo desenvolvido do capitalismo, os jovens não conseguem mais trabalhar antes dos 40 anos. As pessoas na Europa estão casando com 45 anos. O capitalismo está roubando deles 20 anos de cama de casal. Porque se o cara não tem renda fixa, ninguém é louco de casar. Tá? Bom, a minha geração casou com 25 anos. Por quê? Porque nós tínhamos emprego, nós tínhamos renda, então estamos casados, não é arriscar, né? Bom, fecha parênteses. Então, há bases da crise mundial que veio para cá. E por último, que eu queria que vocês refletissem: essa democracia que nós vivemos, do Estado que nós estamos acostumados a ver, foi gestado na Revolução Francesa de 1789. A burguesia industrial criou esse Estado com a Revolução Francesa, porque ela precisava um Estado que regulasse as relações sociais lá na produção. Então o Estado é para dar legitimidade. Você pode contratar peão, você vai pagar salário, para dar estabilidade, e o peão sabe das regras e evita a guerra civil. Bom, esse Estado gestado pelo capital industrial não funciona mais. Por quê? Porque para ele funcionar, valia a regra lá da democracia burguesa, que cada pessoa é um voto. E então a pessoa votava, elegia governo, se sentia representado e respeitado. Tá? Agora, quem elege os governos aqui na França, nos Estados Unidos, é o capital financeiro. Vocês viram o que a JBS revelou? Para pegar um exemplo atual, ele disse: não, eu só financiei em 1826 políticos. Ou seja, um capitalista elegeu 1826 deputados, governadores, senadores e presidentes nesse país. Então esse país pertence à JBS, não ao povo brasileiro, na sua representação política. Por isso que esse Estado hoje, eu vou hoje de noite aí na tua cama resolver os probleminhas pendentes que eu tinha. Foi isso que ele fez com o Temer. E o Temer, em troca, disse: me passa 500 mil por semana que está tudo resolvido. Entenderam? Bom, esse é o Estado. Esse Estado não funciona mais. Então, nós estamos diante de uma crise grave, porque o Estado gestado pela burguesia industrial faliu. Não funciona mais. Porque a democracia burguesa foi sequestrada pela capital financeira. E assim é aqui, no Vaticano, na Itália, em todas as partes. Bem, então, notem, nós estamos num período grave, não é só o Brasil, tá? E para me exibir aqui um pouco, nós temos feito esses encontros dos movimentos populares com o Papa Francisco. Juntamos lá um grupo como aqui, 200, 300 representantes dos movimentos de todo mundo, em diálogo com o Papa, e o tema é o mesmo. O Papa está apavorado, porque sabe que o negócio está em crise mesmo, que não funciona. E aí os governos reúnem G7, G8, G20, G300 e nada resolve, porque os governos não representam mais a sociedade. Tá? Bom, então esse é o pano de fundo, que é muito mais grave do que nós poderíamos imaginar. Agora voltemos ao Brasil. Diante dessas circunstâncias, de uma crise tão grave, a burguesia brasileira sabe, como ideologia, de que cada vez que tem crise vai ter mudança. E, portanto, eles precisam ter o controle absoluto de para onde vai a mudança. Daquilo que o Grande chamava. Eles precisam ter
a hegemonia. Então notem, até, abrindo um pouco parênteses, a crise aqui no Brasil já começou a aparecer em 2008. Aí o Lula segurou no tranco. Por quê? Como é que o Lula fez para segurar no tranco? Ele foi lá no superávit primário, pegou 100 bilhões, entregou lá para o Coutinho no BNDES e disse: aplique tudo em projeto industrial. E ele aplicou. Então tirou o dinheiro do capital financeiro, botou na indústria. E aqueles projetos industriais, embora fossem para capitalistas, como a fibra e a mineração, mas aquilo gerou emprego, gerou economia. Pegou outros 100 bilhões do fundo garantido e não sei aonde, deu para Maria Fernanda e disse: construa a casa. E eles em 5 anos construíram 3 milhões de casas. Então essas casas geram emprego, botou a economia a funcionar. Porém, em 2013, a crise voltou com mais força. E aí já não tinha mais o Lula e a equipe dele para adotar políticas públicas antirrecessivas. Ao contrário, a Dilma, com a equipe burra que ela tinha, caiu na ilusão de seguir os conselhos do capital financeiro. Lembre-se, ela telefonou para o Balduco, dono do Bradesco, e disse: me arranja um quadro teu aqui para mim botar no Ministério da Fazenda. Ou seja, a Dilma já tinha entregado a administração das contas públicas para o capital financeiro, para o Bradesco. E o Bradesco disse: não tem problema nenhum. E cedeu o Levi, que era um quadro do capital financeiro. Bem, então a crise, em vez de se superar, com a Dilma se agravou. A burguesia, diante desse cenário, disse: eu preciso de controle absoluto para eu salvar minhas empresas e jogar todo o peso da crise na classe trabalhadora. Que não, olha o jogo de futebol, se o meu time quer ganhar, eu tenho que fazer gol nos outros, né? Para a burguesia ganhar, sair da crise, só tem um jeito: ela tem que ganhar do time dos trabalhadores, fazer igual que o Grêmio fez ontem, 6-3, assim, para mostrar quem manda. Tá? Bem, sigo. Então, olha, no cenário da burguesia, eles fizeram mesma convenção que nós aqui. A Janaína Pascoal revelou, eles tinham 2 grupos, um no Morumbi e outro aqui no Lago Sul, que passaram a conspirar e se articular com a burguesia. Eles tinham o controle da Globo, portanto tinham o controle da ideologia, do que a sociedade vai pensar. Tinham o controle do judiciário, enganaram o tempo inteiro o Lula na montagem do STF, enganaram, e eu digo e assino embaixo, porque o Lula se deixou iludir pelo Márcio Tomás Bastos. E o Márcio Tomás Bastos, como um bom representante do capital financeiro, que todos os bancos eram clientes do seu escritório, o Márcio Tomás Bastos é que montou esse STF, está aí. Bem, mas o diabo veio e o levou antes do tempo. Então, para nós marxistas cristãos, nós sempre se salvamos assim. Quando a classe trabalhadora não tem força, nós apelamos para o diabo: venha e carregue. Bem, eu não vim aqui para fazer comício, estou fazendo uma análise. Vou fazer igual no STF: mantenha a plateia em silêncio. Sigo, desculpe. Faltava então, em 2014, eles controlam o Congresso e a presidência. Daí completava a unidade. O que eles fizeram na eleição de 2014? Investiram, está aí a JBS, investiram 6 bilhões e 200 milhões para eleger esse Congresso que está aí. Está registrado lá no TSE. Quanto foi o dinheiro que cada um desses deputados gastou para se eleger? Soma os 500, dá 6 bilhões e 200. Isso não tem paralelo nos Estados Unidos, não tem paralelo na França. E criou o Congresso mais conservador da história do Brasil. E na presidência, eles achavam que iam ganhar. Lembre-se,
Eles chegaram até ir a Belo Horizonte, tá? Fazer uma festinha, lá tinham comprado a champanhe, o aviãozinho do Alckmin teve que dar a volta, já estava em Uberlândia, passou por Araguari e voltou. Tá? Eles achavam que iam ganhar. Nós ganhamos 47 de pênalti. Ó, mesmo assim, quando a Dilma ganhou a eleição, eles tomaram a decisão: nós vamos derrubá-la. A Janaína disse isso sobre aqueles dois grupos que funcionaram, e eles passaram a conspirar para derrubar. A Globo, que é a que controla a ideologia do povo brasileiro, ela tem um sistema que funciona melhor do que o nosso trabalho de base. Toda semana eles têm 2.200 pesquisadores esparramados pelo Brasil inteiro, com aquelas maquininhas de IBGE, e fazem as perguntas, 2, 3 perguntas, e em meia hora, hoje com a tecnologia, a Globo sabe o que o povo está pensando. Então eles ficam fazendo perguntas chaves. O que você acha? Derruba ou não derruba o Temer? Derruba. Então a Globo sabe, tem que derrubar o Temer se eu quero ficar com o povo. Tá? Bom, e ao longo de 2015, por conta da política equivocada da Dilma na economia, a Globo começou a perceber que o povo estava contra a Dilma. E então a Globo acelerou o passo e alimentou o Cunha, que era um crapo lá, um corruptozinho de quinta categoria, que usava até a fé para extorquir. Tá? E a Globo então percebeu que o povo não defenderia a Dilma. Quando ela percebeu isso, só foi questão de calendário. E aí derrubaram a Dilma. E nós, dos movimentos, todos aqui, fomos parte dessa parte da história. Passamos 2016 inteiro dizendo: povo, vem pra rua que o golpe é contra você. E o povo quieto dizendo: não, é só contra a Dilma. E não se mobilizou. Nós aqui, ó, todos estamos aqui, montamos um acampamento com 5.000 aqui, ficamos durante a semana lá do 17 de abril, achando que o povo ia se somar, ficamos sozinhos, 5.000. O Lula, coitado, chegou a perder a voz, nem conseguiu falar nesse acampamento, porque passou uma semana inteira tentando convencer os deputados. E aí, Lula, consegui? Acho que tem uma maioria. Maioria porra nenhuma, a maioria era da Globo. Até o Maluf traiu ele. Tá? O Maluf foi na casa do Lula na noite do 16. E no outro dia votou contra. Na noite ele disse: estou contigo. Você é meu amigo. Aí o Lula telefonou para ele na noite do 17. Daí, Maluf, a força do povo me fez mudar. Que tal o Maluf usando esses argumentos? Bem, brincadeira à parte, isso é só para vocês prestarem atenção. Então a burguesia deu um golpe. Agora, o golpe não era contra Dilma, o golpe era para ela ter hegemonia nos 4 poderes: mídia, judiciário, congresso e no executivo. E com a hegemonia nos 4 poderes, eles então passaram a implementar o seu plano para sair da crise e jogar todo o peso da crise no time adversário, na classe trabalhadora. Quais são os elementos principais do plano deles? Primeiro, não há como você recuperar a taxa de lucro se não aumentar a exploração. Não tem. Isso, só para provocar vocês, vocês sabem qual é o melhor estudioso, qual é a melhor biblioteca de Marx que tem no Brasil? Está na casa do Delfim Neto. O Delfim Neto hoje é o principal consultor da burguesia brasileira. Foi ministro durante 30 anos. Ele sabe essa continha. Se não aumentar a exploração, não aumenta a taxa de lucro. E, portanto, ele não sai da crise. Não? Bem, então como é que tu aumenta a exploração? Desemprego e baixar o salário médio. Caiu já, no ano, 13% a renda per capita média do brasileiro. Então já 13% eles tomaram de nós. Pode ir lá para os bancos, mas já tomaram de nós. Entenderam? Aumentou o desemprego, 3 milhões de trabalhadores no ano com carteira assinada, eles botaram para a rua. A política de desemprego não é porque é uma necessidade,
porque não tem o que fazer dentro da fábrica. A política de desemprego é para baixar a folha de pagamento. E por isso que eles botam para rua em geral os que ganham mais. Entendeu? Segundo plano deles, eles têm que se apropriar do dinheiro público. O dinheiro público vai lá no tesouro, quem que pega? Isso é mais fácil do que tomar dinheiro de cego. Entendeu? Por quê? Numa fábrica tu tem que produzir, tem que explorar, tem que vender no mercado, ou seja, o cara é sua para se apropriar da mais-valia. Do dinheiro público é a mais-valia de todos, é quem chega primeiro. No ano passado, o Temer redicionou do orçamento público para a burguesia 280 bilhões. Não tem paralelo no mundo que uma burguesia pegue num ano do Estado 280 bilhões. Nem o trunfo consegue garantir. E ontem eu li uma matéria e vou compartilhar com vocês. Só da denúncia da JBS para cá, o Temer, para tentar manter parte do apoio do poder econômico, depois chegou lá, o Temer já direcionou para a burguesia em isenção fiscal 107 bilhões que a burguesia ia ter que pagar para o tesouro. Então combinou com ele, se eu quero pegar o dinheiro lá, então eu vou fazer o seguinte, eu já nem deposito. Entenderam a lógica? Então, num mês a denúncia da JBS levou ao Temer entregar para os outros, não a JBS, 107 bilhões, para vocês verem os volumes em que a burguesia está disputando. Se terceira fonte para ele sair da crise, os bens da natureza, a água, vocês são especialistas, a energia elétrica, vocês são especialistas, os minérios, vocês são especialistas. Então, há uma ofensiva de todo capitalista para se apropriar e privatizar desses bens, porque esses bens, de novo, a teoria sempre nos ajuda. Eles, quando lá, tira da natureza, que não tem valor nenhum, como dizia o companheiro, e bota aqui no mercado, adquire um preço extraordinário que gera um lucro extraordinário fantástico. Essa água lá na natureza não tem valor, que não tem trabalho humano. Para ela vir aqui virar mercadoria, qual é o custo real? O transporte e a embalagem. Essa embalagem aqui, segundo os petroleiros nos disseram, custa 1 centavo. E eles vendem a R$5. Você imagine o lucro extraordinário que a água está dando no Brasil? Por isso que a Nestlé está investindo, a Coca-Cola está investindo, a puta que pariu está investindo. Não pode dar risada. Nos minérios a mesma coisa. E no pré-sal, olha, o pré-sal, o custo de extração do petróleo, os petroleiros ensinaram para nós, custa $12. E eles revendem, agora que está baixo, a $42. Tudo certinho, mercado internacional. Isso dá uma taxa de lucro de 250%. Qual é a taxa de lucro média dos capitalistas? 13%. Então todo mundo bota o olho no pré-sal, né? Eu tenho certeza que se eu botar meu capital no pré-sal, eu vou ter um retorno de 250%. A mesma coisa nos minérios. Agora o minério de ferro está baixo, mas logo logo ele vai subir. A conta é a mesma. Na energia elétrica vocês sabem melhor que eu. Então, todos os capitalistas estão jogando dinheiro para os bens da natureza. E para isso eles precisam privatizar. Porque, pela nossa Constituição, parte deles pertence à União, como ao petróleo, à água, etc. e tal. Bem, quarto plano deles, para sair da crise: privatizar o serviço. Que antes tinha algum ingerência do Estado e que eles querem ter lucro. Então, serviço médico, o SUS, deixa só os pobretão para morrer na fila e nós vamos privatizar. Tá? A água, o serviço público da água, não ir lá tirar na natureza, vocês estão acompanhando, a mesma coisa. Tá? E por último, a Previdência. A Previdência, porque dá déficit. Tá louco, estamos cansados de chamar o nosso especialista aí. Não é déficit. Por que eles querem fazer a reforma da Previdência? Para poder jogar
as camadas da classe trabalhadora que ganham um pouquinho melhor, sem nenhuma demérito aos demais. Mas nós sabemos, os bancários, os metalúrgicos, os petroleiros têm um salário médio superior do que o salário mínimo, não é? Bom, o que a burguesia está de olho é nesse salário e jogar eles para a previdência privada. Por quê? Olha a lógica deles, que já estão aplicando na Inglaterra, na Chile. A previdência privada, você então, em vez de contribuir para o INSS, que é público, você vai contribuir para um fundo. Tá bom, 10% sobre o teu salário de 5 mil. Olha, dá R$500 por mês. Recolhe de milhões de trabalhadores, vai lá para um fundo. O dono do fundo, que é um banco, paga algum juro sobre esse dinheiro? Nada. Então a forma dele se apropriar de uma poupança da classe trabalhadora, seus inimigos, sem pagar nada, com a promessa de que daqui a 30 anos eu vou te devolver. Bom, daqui a 30 anos eles igual fizeram no Chile, quebram e o fundo vai à falência e o trabalhador fica vendo na vista. Então, a reforma da Previdência tem um objetivo: privatizar para as camadas lá, que tem um salário acima do salário mínimo. Sim. Bem, então é isso que estão aplicando, companheiros. E a última medida do plano deles, daí eles já deram o burro na água, eles iam realinhar a economia brasileira aos Estados Unidos. É simbólico que o Aloysio Nunes, dia 17 de abril de noite, quase que eu encontro ele no aeroporto, porque ele foi de jatinho da FAB, foi para os Estados Unidos prestar conta com a Hillary, consolidando o golpe. Mas como Deus existe, ó, nós aqui outra vez, a Hillary perdeu a eleição. E o Trump não quer saber dos tucanos, não quer saber do Brasil, porque ele quer sair da crise lá e jogar sobre nós. Então os tucanos tinham um acordo com a Hillary. A Hillary representa o capital financeiro imperialista. O Trump representa a indústria do petróleo e a indústria de armamento. Então eles têm uma contradição entre burguesa. E para a indústria de petróleo e armamento não tem interesse ficar aqui investindo no Brasil. Se eles vierem para nos extorquir, tá? E a Hillary tinha prometido para os tucanos: eu vou botar aí 200 bilhões de dólares na economia, vocês vão dar a volta, como fizeram em 64 com os americanos, com os mineiros. Bem, agora eu vou mais rápido que o maldito relógio não para. E vocês me atrapalharam, então eu vou descontar. Qual é a nossa sorte? Como capítulo de análise, é que esse plano da burguesia está funcionando para alguns setores da burguesia, porém ele tem contradições. Quais são as contradições resultantes do golpe? Primeiro, que o plano econômico deles não está tirando a economia como um todo da crise. Eu tenho até a relação: 500 empresas, as grandes, recuperaram a taxa de lucro, mas o pequeno e médio não, ou alguns outros setores do mercado interno não, a Friboi não, entenderam? Então isso é uma contradição, porque, como disse um analista deles, as medidas salvaram alguns capitalistas, mas não salvaram o capitalismo. E o que eles precisavam é que toda a economia voltasse a crescer, e isso eles não conseguiram, dada essa natureza do capitalismo atual dominado pelo capital financeiro. Tá bem? Segunda contradição: esse projeto deles não é um projeto de país, isso é um projeto de extorsão, tá? Então, se você não dá um conteúdo nacionalista, você não consegue apoio da classe trabalhadora ou da torcida da classe trabalhadora. Terceira contradição: para eles terem legitimidade perante o povo, mesmo na crise, eles têm que distribuir migalhas. Os mais velhos vão se lembrar comigo, em 64, o povo votou na arena, a esquerda estava na cadeia. Por que o povo votou na arena e apoiou os milicos? Porque os milicos garantiram emprego e renda. Tá? O meu padrasto votava na arena, lá no interior do Rio Grande do Sul, porque ele estava bem, conseguia
comprar trator subsidiado com 25 hectares? Quem ia falar mal dos milicos? Nunca antes o pequeno agricultor comprou trator, agora estamos comprando. Lá? Bem, então a ditadura militar deu migalhas para o povo e o povo votou nela. O Fernando Henrique, olha, agora vocês já viveram, se elegeu no primeiro turno das duas eleições contra o Lula. O povo votou no Fernando Henrique a troca de quê? Frango a R$1. Ué, foi isso. As migalhas estabilizou a inflação e os produtos de consumo básico a R$1. Pegou. E o povo votou no Fernando Henrique no primeiro turno. E agora, o seu Temer e os golpistas, o que estão dando para o povo? Nada. Só desemprego, né? Salário baixo. Então, eles não estão tendo condições objetivas de enganar o povo. E é por isso, também na minha avaliação, que o povo começou a vir para a rua agora em 17. Mas isso é uma contradição deles, eles não conseguem dar migalha. Terceira contradição deles, eles estão divididos. Em 64 eles estavam unidos, os milicos enquadrou toda a burguesia e diz: aqui quem manda sou eu, e todo mundo obedecia. Em 94 com o Fernando Henrique, príncipe dos sociólogos, ex-esquerda, uniu a burguesia. E agora, o Temer uniu a burguesia? Porra nenhuma. A burguesia brasileira golpista está dividida em 3 focos de poder, e isso é bom para nós. É como se o time deles, o Palmeiras, tivesse lá na beira do campo 3 treinadores. Então o jogador vai obedecer quem? Entendeu a falta de unidade política, o que gera? Quem são os 3 focos de poder político da burguesia que estão divididos hoje? Primeiro, o poder econômico, que só quer lucro. Quem é o representante deles? Meirelles. E o presidente do Banco Central, que é judeu, do capital financeiro judeu, a família dele mora em Israel, o Ilan Gottschalk. Segundo foco, os parlamentares golpistas, tucanos e o PMDB, que nós poderíamos aqui, utilizando a expressão do Marx, são os lumpen da política. E a burguesia não gosta deles. Olha aí o JBS, estou cansado de ser extorquido, então jogo merda no ventilador. Porque a burguesia tem raiva do Padilha, do Renan, porque eles vivem mamando, né? Eles não são um burguês clássico. Eles usam a política para enriquecimento pessoal, mas tem o poder da lei. Então eles são um núcleo de poder, mas não se dão bem com o poder econômico. Daí as contradições. Daí por que o Renan já está se afastando? Bom, e o terceiro núcleo é o mais perigoso. É o núcleo ideológico, comandado pela Globo, pelo Ministério Público, pelo Moro. Bem, eles estavam unidos. No caso da JBS, se desuniram também. Porque quem mandou prender o Aécio, quem mandou prender o auxiliar do Temer, foi o Supremo Tribunal Federal. Foi o Fachin Janot. Os mesmos processos estavam lá em Curitiba, mas o Moro nunca quis enfrentar o Aécio, sempre jogou para debaixo do tapete. Então isso, o que é importante para nós? É que gerou uma subdivisão nesse terceiro núcleo de poder que nos favoreceu, pelo menos enterrar o Aécio. Bem, então essas contradições deles nos ajudam, porque o projeto deles acabou se fragilizando nessas contradições internas que eles têm, que não dependem de nós. Por último, queria trazer algumas reflexões do futuro, dos cenários políticos que estão postos na luta de classe. Aqui são hipóteses, cada um de vocês pode ter as suas hipóteses, então eu vou dar algumas do que pode ser. Usando de novo o futebol como metáfora, o time da burguesia e dos trabalhadores é um longo campeonato, né? Cada semana se encontram, todos os dias. Então nós estamos perguntando assim:
E o próximo clássico, trabalhadores e burguesia, qual vai ser o resultado? Ninguém sabe. Ontem eu tinha apostado com o filho do Rascunho que o jogo era 2-2. Perdi uma garrafa de vinho, porque o jogo deu 6-3. Eu errei. Então, antes do resultado, tu trabalha com hipóteses. Pode dar ou pode não dar. Porque na luta de classe, assim, ninguém sabe certo. Porque a luta de classe é dinâmica. É o enfrentamento de dois contrários. E o resultado ninguém sabe. Então, quais são os resultados possíveis? Primeiro, o Temer renuncia. O Temer renuncia, vai a eleições indiretas e eles colocam um preposto até 18. Nessa hipótese, por que está demorando essa hipótese se é a mais rápida para a burguesia? Está demorando porque a burguesia não está encontrando quem colocar no lugar. Primeiro lugar. Então, eles já testaram com a população. E olha a Avenida Globo. O que vocês acham do Meirelles? Quem? É centroavante do Fluminense? Entendeu? O que vocês acham da Carmen Lúcia? Quem? Não? É uma nova atriz da Globo? O que vocês acham do Maia? O que? Aquele ladrão? O que vocês acham do Jubim? Ah, ele é dono do Pactual? Entenderam? Então a burguesia está com dificuldade de encontrar o substituto. Pode ser que uma hora dessa eles encontrem. Abre parênteses. Inclusive pode ser um militar. Tá? Ou, não vou falar mal de ninguém, viu? Mas tem governador do nosso campo que também gostaria de... se fosse um Celso Amorim, nós aceitamos. Entenderam os perigos? Bom, então eles estão procurando. Eu acho que uma hora dessa eles vão achar e vão entregar a carta pro Temer assinar. Mas isso é uma hipótese que eu estou levantando. Qual é a segunda condicionante para a renúncia? É que ele tem que assinar a renúncia da carta num avião indo para Miami. Eles têm que garantir imunidade para ele. E essa imunidade é só no exterior. Que se ele ficar aqui sem o mandato, ele vai para a cadeia. E nós tudo vamos cercar a cadeia para jogar o podre. Tá? Então essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, o TSE caça a chapa. O Gilmar Mendes já está dando todos os indicativos que não quer. Tá? Mas pode ser. Ele pode ser derrotado também. Agora na hora do almoço já tem resultado. Ele é um voto. O Gilmar Mendes só vai decidir se dá empate. Saiu nada aí na internet, não é não? Então, pode ser que o TSE casse a chapa. E por conta da forma da cassação, pela jurisprudência criada na cassação do governador do Amazonas, o STF pode criar uma norma de convocar eleições diretas. Tá? Seria uma hipótese melhor para nós. Caça, chama eleições diretas em 90 dias. Tá bom? Aí quem assume os 90 dias não interessa, pode ser o Maia, pode ser a Carmen Lúcia, porque aí é detalhe, né? Pelo menos já interromperia todas as reformas e espera as eleições diretas. Nessa hipótese, tem também um detalhe que eu não sei como o STF vai se comportar. Por quê? Se ele convocaria eleições para um ano, tampão, aí pouca gente vai se interessar, ou se vai convocar eleição para 5 anos. Isso dependeria de um acordo com o Congresso para e passo mudar a lei e transformar a antecipação das diretas já em 5 anos, ou seja, cumprir o mandato até 2022. Terceira hipótese, nem renúncia, nem cassação, e o Temer tenta ficar até 18. Nessa hipótese, eu acho que ganha força a ideia de impeachment, que já tem medidas no Congresso, porque ninguém vai aguentar, nem a burguesia, acho que jogar fora de São Paulo. O Temer até o final. A hipótese de que o Temer não termina é porque já não existe governo.
Note, Tem nada não, né? ele deu golpe contra a classe trabalhadora. E dentro do time dele, eles se dividiram. Metade do time deles quer fazer gol contra. Então, quem já desembarcou do time deles? A Globo. Tem campanha direta. Metade das revistas se dividiram. A Veja e a Época querem o Fora Temer. E só ficou com ele a peso de dinheiro a Isto É. Tá? Então, ó, os jornais se dividiram. O Estadão defende o Temer. O Globo já é contra e a Folha está em cima do muro. Então eles já estão divididos. E no poder econômico, leia-se o que a JBS fez. E amanhã depois vem outros. Eles não aguentam mais dar tanto dinheiro para os políticos. Os políticos brasileiros ficaram muito caros para a própria burguesia. Ou seja, eles têm que repartir a mais-valia com os lumpen que não fazem nada. Tá? Bem, outra hipótese. Se eles se recompõem também dentro do time deles, eles podem fechar a porta e tentar se acertar e levar o Temer até o final do ano, até o final de 18. Aí eu acho que o Lula ganha as eleições sem fazer campanha em outubro de 18, mas com um custo para a classe trabalhadora muito alto, que vai ser as reformas, porque eles podem dizer isso. Tá bom, você não manda nada, quem vai mandar é o Meirelles, vai ser o primeiro-ministro chapa branca, mas vamos fazer as duas reformas, tá? Mas mesmo assim, a contradição dessa saída é que o Lula ganharia as eleições em 18 sem fazer campanha. Com isso nós celebramos daqueles lumpen chamados publicitários, que algum dia nós temos que extirpar da nossa sociedade, que publicitário é um enganador de povo, e enganador de povo tem que ir para a cadeia, tá? Ficaram o tempo inteiro dizendo para nós que era caro fazer programa de televisão. Agora está provado. Mandavam tudo dinheiro para o exterior. Caro porra nenhuma. Era um ladrãozinho de quinta categoria. Todos eles. João Santana, aquele outro da Bahia lá. Tudo extorsão. Está todo o dinheiro deles no exterior. Ah? Bem, por último, e com isso também encerro o nível das hipóteses. A pior das hipóteses. Eles prendem o Lula. E aí o jogo político se controla. Se eles prender o Lula, ou seja, expulsar o nosso centroavante, nós estamos lá na arquibancada, o que nós temos que fazer? Invadir o campo. É isso mesmo, acaba o jogo. Ou seja, numa prisão do Lula, por isso que eu acho que eles já desistiram de prender. O Moro pode querer por vaidade pessoal, mas como burguesia, porque quem manda no Moro é burguesia. Como burguesia, acho que eles já desistiram. Por quê? Eles sabem que se prender o Lula, acaba o jogo institucional. Então nós rasgamos o estatuto da FIFA e dizemos, agora o campo é nosso, acabou a brincadeira. Ou seja, criaria uma situação, vamos ficar entre nós, pré-revolucionária, como queria o companheiro. Porque aí nós dizemos, não vale mais nada, agora vamos pro pau. Entendeu? E espero que o PT não se acovarde a ficar disputando a eleição. Porque prender o Lula não tem eleição em 18. Bem, essas são algumas ideias.